Então, pessoal, olha só, hein? Que maneira de começar a aula com ondinhas bonitinhas. Claramente, se eu pensar que onda vermelha é uma tensão, onda azul é uma corrente, essa é uma carga indutiva, né? Por quê? Porque ela atrasa a corrente. Esse pensamento vai ser importante logo mais quando eu estiver falando sobre o fator de potência, tá bom? Então, vamos para o quadro, né, para a gente dar uma olhada no que a gente vai falar na aula de hoje, que a gente vai começar com um resumo, mas depois a gente vai fazer um exemplo de aplicação, coisa que vocês devem ter visto no último vídeo, que eu deixei lá no Moodle, mas que é importante a gente falar novamente, né, mesmo que seja para revisar. Então, a gente viu nas últimas aulas que a potência complexa, né, não digo que é uma artimanha, mas não deixa de ser, é uma artimanha para se encontrar a potência ativa, digamos assim. A potência ativa, não dando mais importância para ela, mas ela é a única que realiza realmente trabalho. Um detalhe importante, mesmo contratando a parente, né, o que de fato produz trabalho, a demanda energética é watt. Então, na verdade, é a potência ativa quem realmente faz o eixo do gerador apresentar um torque. Lembre-se, né, que se eu ligo um motor que não tem torque nenhum, ele não está realizando trabalho, né, em teoria. Então, o torque, a movimentação mecânica, é de fato quem exige a conversão da energia. Então, esse é um ponto interessante, tá? Então, a potência complexa vai ser o produto entre tensão e o conjugado da corrente. Em qualquer dipolo linear eu posso trabalhar com essa relação ali, tá? Dividido por 2 se eu estou trabalhando com amplitudes. E sem dividir por 2 se eu tenho os valores eficazes das variáveis. Tá? Das senoides, né? Não variáveis, perdão. Né? Se eu tenho os valores eficazes das senoides. O valor eficaz de uma senoide, né? Na verdade, resumindo a aula passada, o valor eficaz de qualquer onda é dado por uma relação matemática. Na verdade, é a média da energia do sinal dividido pelo período e eu tiro a raiz. Tá? Então, por isso do nome, muitas vezes vocês vão encontrar RMS, de Root Mean Square, olha só. Tá? É devido à relação que eu utilizo para encontrar o meu valor eficaz. Se vocês querem saber um pouquinho mais, tem um vídeo só sobre o valor eficaz, o vídeo da aula passada. Tá? Mas só para lembrar um pouquinho, né, eu tenho que calcular o valor eficaz de uma onda periódica, né? X de t ao quadrado de t. Né? E aplicando essa equação, que é a equação genérica que vale para qualquer sinal, se eu aplicar em senoides puras, eu não estou falando de senoides retificada meia onda, senoide ceifada, não. Se eu calcular o valor eficaz de uma senoide pura, eu vou encontrar que o valor eficaz é dado pela amplitude dividido por raiz de 2. Só para senoides. Então isso é uma coisa importante, né? É só para senoide, só vale para senoide. Por isso que a amplitude da rede, né, a amplitude da rede elétrica, da tensão de fase da rede elétrica é em torno de 180 volts, porque o valor eficaz dela é 180 dividido por raiz de 2, que vai cair nos famosos 127 volts. Qual que é a utilidade de se utilizar o valor eficaz? Eu vou trabalhar muito parecido como se fosse o valor CC. Né? A definição do valor eficaz é, de fato, o valor CC que tem a mesma potência, né? Que produziria a mesma potência. Tá? Tem sobre isso no LAT e tem sobre isso também no SADICO. Tá? Então é interessante, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o valor eficaz, dá uma procurada nessas bibliografias ou veja o vídeo da aula passada. Tá? Então, por isso que calcular o valor eficaz de sinais é interessante, porque se eu tenho esse valor, eu posso tratar ele como se fosse um valor CC. Né? E com isso o cálculo da potência fica bem facilitado.
Outro detalhe, muitos conceitos que eu estou vendo aqui para senoides, eu posso estender para ondas que não sejam senoidais se eu tenho o valor eficaz dela. Já falo um pouquinho mais sobre isso. O fato é o seguinte, calculei a potência complexa, eu posso calcular todas as potências de interesse para a gente quando eu estou falando nessa parte do conteúdo, né? Se eu estou falando em potência, qualidade de energia, transmissão, distribuição, tá? Eu só vou pegar meu celular, senão ele vai ficar zunindo a aula inteira aqui, essa porcaria. Né? Então, ó, voltando, tendo a potência complexa, eu vou ter potência ativa, a potência reativa, que tem a ver com aquela parcela de potência que fica oscilando nos elementos reativos, e também, se eu tiro o módulo, que é o produto entre o valor eficaz de tensão e de corrente, eu tenho o que a gente chama de potência aparente, que recebe esse nome porque é a potência que parece que eu consumo, né, ou produzo, porque é o produto entre amplitude não, é o produto entre o valor eficaz da tensão e o valor eficaz da corrente. Então, bem importante, olha só que interessante isso. Se eu devia ter me preparado um pouquinho melhor, né? Qualquer coisa eu faço um vídeo extra. Se eu pego o meu amperímetro e o meu voltímetro e meço para essa furadeira aqui do lado tensão e corrente, a única coisa que eu posso calcular em relação à potência é a potência aparente. Eu não sei a potência ativa, tampouco sei a potência reativa, se eu só tenho medida, tensão eficaz e corrente eficaz. Tá? Então eu posso calcular a potência em volt-ampere dessa furadeira. Tá? É óbvio que se eu tenho um osciloscópio, se eu tenho um cocifímetro, se eu tenho um watímetro, tá? Que é outro dispositivo, eu consigo inferir outras variáveis. Mas é muito importante vocês entenderem que a potência aparente é o produto entre tensão e corrente eficaz. E essa é a definição formal e bonita e válida para qualquer sinal. Tá? O produto entre tensão e corrente eficaz é a famosa potência aparente. Tá? Então, esse carinha aqui, se eu desenho esse número, porque ele é um número complexo, cuja fase, né, cujo ângulo de fase é a diferença entre a fase da tensão e da corrente, né? Então, se eu desenhar ele genericamente, ele vai ser um número complexo. E ele origina o triângulo de potências que o pessoal estuda no técnico. Né? É a mesma coisa. Né? Aqui a potência reativa, que é a parte imaginária, aqui a potência ativa, que é a parte real, e aqui a potência aparente, que é o módulo, né, da potência complexa. Tá bom? Coisa que eu não falei na penúltima aula, falo no vídeo passado, é o fator de potência. Por quê? Se eu ligo essa furadeira e tenho a potência aparente, eu não sei quantos joules essa furadeira está produzindo. Compreenderam? Então, se eu ligar essa furadeira e consumir uma certa corrente, óbvio, considerando que a tensão é fixa, né, digamos assim que se eu não sei a potência ativa, né, eu não posso dizer que eu estou usando bem, entre aspas, aquela corrente que aquele elemento está consumindo. Eu sei que é uma coisa meio torta falar isso, ok? Porque o que acontece? A potência aparente, ela sempre vai ser maior ou igual a qualquer outra potência. Por exemplo, né, eu nunca vou ter P maior que S, nem Q maior que S. Isso é uma abominação. Tá? O produto tensão-corrente sempre vai ser maior do que P, do que a potência ativa, ou do que Q, que é a potência reativa. Então, o que acontece? Se eu tenho uma carga que tem uma alta potência aparente, mas consome muito pouco ativo, significa que aquela carga ela demanda bastante corrente da rede elétrica. Porém,
essa corrente ela não está sendo utilizada, digamos assim, de maneira eficiente. E não é questão de eficiência, por favor, não confundam eficiência com fator de potência. Tá? O fator de potência é uma razão entre potência ativa e potência aparente. A eficiência é sempre uma razão entre potências ativas. Tá? Já estou dizendo isso para não confundir vocês. Mas sim, se eu tenho uma carga que trabalha com um fator de potência muito baixo, essa carga ela não é uma carga ideal, porque é uma carga que consome uma alta corrente, porque o produto V vezes I vai ser elevado, mas em compensação ela não produz trabalho nenhum. Né? Então não é uma coisa muito boa. E por que não é uma coisa muito boa? Porque se a concessionária tem que fornecer uma corrente eficaz muito grande, né, o transformador vai estar sob uma exigência maior. Né? Então a concessionária meio que não, né? Ela obriga a gente a trabalhar com um fator de potência elevado, porque para a mesma demanda de energia é interessante que S, desculpa, né? Para uma mesma demanda energética P, watt, é interessante que eu não tenha um volt-ampere tão alto, uma potência aparente tão alta. Tá? E é possível fazer isso no ponto de conexão, para não sobrecarregar os transformadores. E como é que eles fazem isso? Eles reduzem S, né? Fazendo o quê? Reduzindo a diferença entre o ângulo da tensão e da corrente. Tá? Esse motor aqui, ele é uma carga assim, ó. Ele é uma carga indutiva em série com um resistor. Tá? Com uma grande parcela indutiva, inclusive, porque se eu olho internamente, isso aqui é uma bobina, né? Eu vejo essa bobina ali, enrolada. Tá? Então, essa carga tem uma parte reativa, gaguejei, né? Tem uma parte reativa muito grande. Significa que essa corrente, em relação a essa tensão, ela vai ser muito parecida com a corrente que a gente viu ali quando a gente abriu essa aulinha. Eu vou ter uma tensão e a corrente ela vai estar atrasada em relação a essa tensão. Perfeito? Por um fator relativamente grande. Tá? Agora, se nesse ponto de conexão eu ligo um capacitor, né? O que vai acontecer? A corrente nesse capacitor, que também não vamos ser tão exigentes, mas que também tem uma parcela resistiva, né? Não é um capacitor puro na prática, mas vamos assumir que é, né? A corrente nesse capacitor, ela vai estar o quê? Adiantada em relação à minha tensão, por um fator, por uma margem bastante grande, porque é uma carga capacitiva, né? Então, na verdade, eu vou ter adicionado nesse ponto de conexão uma corrente que vai ter essa característica. Quando eu somo, e olha que interessante, quando eu somo a corrente atrasada com essa corrente que está bastante adiantada, eu vou estar somando ondas que estão relativamente em contrafase, né? Relativamente uma à outra, né, pessoal? Praticamente em contrafase. Eu vou estar fazendo mais ou menos, uma coisa assim, ó. Então, o que vai acontecer? A adição desse capacitor, né, ela tem como resultado numa compensação de corrente eficaz. A corrente, se eu somo essa corrente em azul com essa corrente em laranja, vai reduzir a corrente no ponto de acoplamento, no ponto de conexão, ou seja, a corrente que eu estou drenando da tomada. E o mais interessante é, como eu mantive a tensão inalterada aqui, né, a carga continua consumindo o mesmo ativo. Eu não mudei P. Tá? Mas a adição desse capacitor é salutar para a rede. Por quê? Porque diminuiu essa corrente aqui. Trouxe a corrente mais para
ficar mais em fase, digamos assim, não é isso, para ficar mais em fase com a tensão, né? É óbvio que para ti, para quem está usando, tu vai ter que investir num capacitor. Tu vai ter que investir na manutenção desses capacitores que são utilizados para corrigir o fator de potência. Para quê? Para não sobrecarregar a instalação, para não sobrecarregar o transformador da concessionária e para não, né, sobrecarregar o sistema elétrico como um todo. Tá? Óbvio que eu não estou trabalhando com uma furadeirazinha de 300 watts. A nível industrial, isso vai para casa dos quilowatts, né, pessoal? Não é coisa para casa dos quilowatts também as potências a nível industrial são muito, muito elevadas. Tá? Então, na verdade, se eu sobrecarrego os transformadores, eu estou onerando a concessionária, que daí vai ter que ela, né, ir lá e fazer a manutenção. Na verdade, se eu tenho uma instalação que acaba, desculpa, tem uma coisa, que acaba sobrecarregando demais o sistema como um todo, esse ponto de conexão, por exemplo, os meus vizinhos vão sofrer. Então é uma coisa que não é só ruim para a concessionária, é uma coisa que é ruim para toda a região, digamos assim. Por isso que existem multas, o pessoal acaba multando empresas, que seja, né? Tem um nome agora, não vou, não é consumidores, mas enfim, pode ser consumidores. Né? As concessionárias acabam multando consumidores que trabalham com baixo fator de potência. Por quê? Porque é possível compensar esse fator localmente, né? Para não prejudicar todo mundo. Então, o fator de potência, ele é muito, muito utilizado nesse contexto. Na verdade, a maior aplicação do fator de potência é nesse estudo aí para deixar, digamos assim, para verificar se a carga não está operando com uma corrente desnecessariamente elevada. Tá bom? Resumo em 20 minutos da aula passada. Né? Se vocês não entenderam muito bem, dá um corridão na aula passada e tudo vai ficar show. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um exercício numérico que vai juntar tudo que a gente viu até agora, inclusive correção do fator de potência. Tá? Então, eu vou colocar exercício, né? Exercício. Né? Depois eu acelero esse vídeo aí para ficar falando que nem o Alvin ou Esquilo. Antes que eu me esqueça, acabei viajando, né? O fator de potência só tem essa definição baseada no cosseno do ângulo da potência quando a gente está trabalhando com carga linear e ondas senoidais. Né? Essa definição aqui é literalmente válida para qualquer coisa. Se eu calculei a potência média no elemento, e literalmente a potência média é o valor médio da potência instantânea, que tudo bem, para circuitos CA com senoides eu posso obter via a potência complexa. Mas eu posso obter também fazendo o valor médio da potência instantânea. Né? A gente já viu isso nas primeiras aulas de potência. Se eu tenho a potência média em watt e se eu consigo calcular a potência aparente tendo o valor eficaz de tensão e de corrente, aqui, ó, eu posso calcular o fator de potência. Então, o fator de potência é uma coisa que eu posso levar, inclusive, para coisas não lineares. Por exemplo, um retificador com onda, um retificador controlado, um retificador de meia onda ou em ponte, que são coisas não lineares, ok? Porém, se eu estou trabalhando com circuitos lineares, senoides, bonitinhas, o fator de potência é dado pelo cosseno do ângulo de carga, de θV menos θI, que é famoso, ele é conhecido como cosseno φ na indústria, né? O cosseno φ é tanto. Por isso que o aparelho que mede o fator de potência é o cossifímetro. Viu que bacana? Tá? Então, fica essa observação.
Outra observação importante é que, como o cosseno é uma função par, se eu calculo o cosseno de 45, eu vou ter o mesmo resultado que o cosseno de menos 45. Por isso que o fator de potência tem que estar associado, né, à indicação se a carga é capacitiva ou a carga é indutiva. Porque sabendo o fator de potência, eu posso automaticamente saber o ângulo entre, né, a tensão e a corrente. Só que para saber se a corrente está atrasada da tensão ou vice-versa, eu tenho que ter a indicação se o fator é indutivo ou atrasado, tá? Ou se o fator de potência é capacitivo ou adiantado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma carga que tem um fator de potência 0,75. Eu não sei se essa carga é indutiva ou capacitiva. Eu tenho que dizer, o fator de potência é 0,75 adiantado. Lembra da corrente. Quem que adianta a corrente? O capacitor. Então, a carga tem uma característica capacitiva. Então, sempre que eu disser o fator de potência, eu tenho que dizer se ele é avançado ou capacitivo, ou atrasado ou indutivo. Tá? Ele é adimensional também, né? Não tem dimensão. É 0,75, é 0,92, que é o limite para não haver multa, né? Então, fica essa observação. Tá, então, aqui está a rede, 127 volts eficazes. Tá, então, é a minha tomada ali, minha tomada. Daí, aqui eu vou ligar a minha furadeira. E a minha furadeira, eu não me lembro quanto é que é essa aqui, quantos watts. Essa aqui eu acho que é 1/3 de cavalo. 1/3 de cavalo. 300, 200 e pouco, né? Não, 200 e pouco. 250. 250 watts e vamos dizer que o fator de potência dessa furadeira é 0,7 indutivo. E vamos imaginar que ela esteja operando realmente com essas... Ela esteja ligada, né? Porque ela está consumindo. Né? E esteja exatamente com essas indicações aqui, né? O fator de potência é 0,7 indutivo. Né? Vamos imaginar aqui que eu ligue uma carga resistiva. E essa carga resistiva, deixa eu pensar um pouco, pessoal. Essa carga resistiva, vamos jogar simples. É de 100 ohms. E vamos imaginar também que eu ligue aí uma carga, né, que é indutiva também, né, mas não é um resistor puro. Vamos dizer que essa carga aqui é 200 mais J 100 ohms. Tá? Então eu quero aí que vocês, em 5 minutos ou 10 minutos, tá, num tempinho, calculem o fator de potência total dessa carga que está ligada nesses pontos. E também eu quero que vocês calculem a corrente drenada aqui. Qual que é a corrente eficaz? Valor eficaz da corrente. Só percebo que eu não estou me preocupando com a fase, tá? Mas posso calcular, né? Com fase também, não tem problema. Tá? Mas eu quero saber a corrente eficaz que essa carga drena. E vou perguntar aqui, ó. 2 perguntas. Então tá aí. Daqui para cá, provavelmente eu vou deixar para fazer, trazer a resposta na próxima aula. Mas isso aqui dá para fazer rapidão aqui junto. Tá? Mas eu quero dar um tempinho para vocês pensarem no problema. Tá? É importante vocês pensarem no problema. Tá? Então, eu tenho uma mistureba. Vocês vão ter que se acostumar a isso. Aqui eu não dou o valor da carga, né? Não dou.
né? Eu indico só potência e fator de potência dessa carga. Aqui eu dou uma carga, valor, e aqui também eu dou uma carga, valor. Então vai ter muitos exercícios que vai misturar essas coisas. Porque na prática é assim, né? Se eu vou ligar um amplificador, eu vou saber a potência, né? Os próprios carregadores de celular de vocês, né? Se vocês olharem lá, eu tenho tensão de entrada e módulo da corrente. Tá? E eu até já usei coisas parecidas para questões de prova, né? A saída desses carregadores é CC. Então, com os valores de saída, eu posso calcular a potência ativa. Com os valores de entrada, que são CA, de tensão e de corrente, eu só posso calcular a potência aparente. Tá? Então, essas coisas vocês vão ter que se ligar. Né? Tempinho para vocês aí matutarem. Tá? Já vou dar dicas, né? O que acontece quando tu é questionado sobre o fator de potência total, tu não pode fazer a média dos fatores de potência. Não faz isso, meu. Não pode. Não é. Não é. Tá? Tu não pode somar também. Tá? Tu não pode. Sempre tu vai calcular a potência complexa em cada uma das cargas. Tá? Então, tu vai calcular a potência complexa na carga. Essa potência complexa aqui e essa potência complexa. E daí tu vai saber quanto cada carga consome de potência complexa. Daí o que tu vai fazer para saber a potência total? Tu tem que somar essas potências complexas. Não esqueçam que a potência complexa é número complexo. Então, tu tem que somar direito esses números complexos. Tu não vai somar as potências aparentes. Não vai. Não faz isso. Se tu não quer que teu professor se suicide. Não faz isso. Tá? Pensa comigo. Vamos pensar comigo. Tranquilo. Se eu tenho um indutor que consome, um indutor puro, que consome 100 volt-amperes de potência aparente. Um indutor. E eu boto em paralelo um capacitor puro, que consome 100 volt-amperes de potência aparente. Eu posso dizer que a carga total vai ser 200 volt-amperes? É um erro crasso. É um erro crasso. Por quê? Porque se eu tenho um indutor que consome 100 volt-amperes e coloco em paralelo com um capacitor que consome 100 volt-amperes. No indutor, todos esses 100 volt-amperes são reativos. Sim, reativo. Tá? Então, a potência complexa nesse indutor vai ser J100. No capacitor, esses 100 volt-amperes são reativos também. Só que o que acontece, pessoal? Como o capacitor ele avança a corrente, essa potência aqui complexa, quando eu for calcular, tá? Eu vou verificar que ela é menos J100. Tá? Por quê, pessoal? Porque a potência complexa ela vai ter fase φV menos φI. Não esqueçam disso. Tá? Quando eu calcular V eficaz vezes I eficaz, tá? Essa potência aqui, como a fase da tensão e da corrente no indutor, corrente atrasa, essa potência vai ter fase positiva. Né? Essa potência no indutor, ela vai ser assim, na real, né? A potência no capacitor complexa, ela está para baixo, 90 graus para baixo. Tá? Por isso que a gente diz que o indutor consome reativo e que o indutor, eu falei, né? A gente diz que o indutor consome reativo e que o capacitor gera reativo. Porque a potência reativa no capacitor, ela é negativa quando eu considero convenção passiva.
né? Então, essa potência negativa indicaria, né, uma geração, mas é só questão de realmente a forma que eu falo, né? Tem a ver com o sinal, obviamente, tem que cuidar. Uma coisa que eu acho que eu não comentei com vocês, que eu acho que é importantíssimo saber, eu acho que eu acabei esquecendo de colocar aqui no resumo, inclusive, né? Olhem aqui, a potência complexa, ela é dada pela tensão eficaz e pelo conjugado da corrente eficaz. Todo mundo sabe disso. A impedância é a razão entre o fasor de tensão, amplitude ou eficaz e o fasor de corrente, amplitude ou eficaz. Não importa, né? Se é eficaz a tensão, vai ser eficaz a corrente. Se é amplitude a tensão, vai ser amplitude a corrente. Então, não importa se eu faço essa razão com valor eficaz ou com valor de amplitude. Se eu usar essa relação nessa equação, eu vou ter duas equações resultantes, que é aquelas famosas equações lá de R vezes I ao quadrado e V ao quadrado sobre R. Né? Tem aqui também. A única diferença é que as equações vão mudar um pouquinho, tá, pessoal? Se eu substituir, eu vou ter aqui, ó, V eficaz é igual a I eficaz fasor vezes Z. Né? Eu até esqueci de comentar isso com vocês, desculpa não ter falado antes, né? Substituindo o V eficaz aqui, ó, eu vou ter que a potência complexa pode ser, né, dada em termos só de corrente e impedância. Pelo produto da corrente eficaz e sua corrente conjugada, que vai ser o módulo da corrente eficaz ao quadrado. Isso é número complexo, né? Um número complexo vezes o seu conjugado é sempre o módulo ao quadrado, né? O módulo do número complexo ao quadrado, que nesse caso é o valor eficaz, né? Tá? Se eu fizer, então, eu vou ter essa relação. Muito útil essa relação aqui. Tá? Eu posso usar aqui se eu quiser. Se eu fizer a mesma coisa com a corrente, né? Se eu substituir o I aqui, eu vou escrever que a potência complexa pode ser dada pelo módulo da tensão ao quadrado dividido pelo conjugado da corrente. Tá? Então, até esqueci de dar essas duas relações que elas são bem importantes. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Se eu tenho a tensão, eu tenho a tensão em cima de todos esses elementos, né? Então é muito fácil calcular a potência. A potência complexa aqui vai ser 127 ao quadrado dividido por 100 conjugado. E 100 é um número real, então o conjugado de 100 é 100. A potência complexa aqui vai ser 127 ao quadrado dividido pelo conjugado dessa carga, que é 200 menos J100. Então é um jeito muito fácil e muito útil de calcular a potência complexa, utilizando essas duas relações, que são aplicações diretas, né, dessa aqui de cima, obviamente. Vamos fazer rapidão, antes que o tempo nos abalroe, né? Seguinte, ó, pessoal. Eu vou chamar essa carga de carga 1, vou chamar essa carga de carga 2 e essa carga de carga 3, obviamente. A potência complexa na carga 1, né, eu tenho que lembrar das relações trigonométricas, basicamente. Observem só. Nessa carga, o que é dos 250 watts, pessoal? Qual que é a potência que me é fornecida se eu disser 250 watts? 250 watts? É. Potência o quê? Potência ativa? Potência ativa, tá? Só pela unidade da potência eu sei qual potência está me sendo fornecida. Isso é importante, porque se eu tivesse dito que essa carga aqui, sei lá, é 300 volt-ampere,
É outra potência que eu estou informando. E isso é importante quando vocês estiverem lendo também placa de motor, né, dados técnicos de equipamentos. Se ele falar volt-ampere, ele me dá basicamente a relação entre tensão e corrente que aquele carinha nominalmente consome. Tá? Não tem nada a ver com watt. É volt-ampere, é outra coisa. Vocês têm que começar a distinguir isso. Então, nessa carga, a informação, né? A informação que é fornecida é P, é watt, potência ativa. Além da potência ativa na carga 1, me é fornecido o fator de potência, 0,70. E esse fator de potência é indutivo, indicando que essa carga aqui, ela consome reativo. É uma carga indutiva. Ela atrasa corrente. Tá? Com esses dados, eu consigo calcular a potência complexa. Claro, né? Porque eu sei a relação entre o fator de potência e a potência ativa. O fator de potência é igual a P sobre S. E daqui eu tiro que o S vai ser 250 dividido por 0,7. Então, o S, que é a potência aparente, vai ser 250 dividido por 0,7. 300... Até vou botar aqui para vocês. 250 dividido por 0,7. Então, eu tenho 357 volt-ampere. Muito interessante, eu já posso calcular a corrente nessa carga. Já posso, né? Porque eu tenho a potência aparente e eu tenho a tensão. Ora, pois, 357 dividido por 127, a corrente que essa carga consome seria de 2,8 amperes. Só essa corrente, não essa corrente aqui, só nessa carga. Óbvio que essa corrente aqui vai ser a soma dessas três correntes. Tá? Tenho a potência aparente. Como é que eu calculo a última das potências que falta, né? Porque eu já calculei P, já calculei a potência aparente, falta só quem? Q. Como é que eu calculo Q1, pessoal? Qual é a relação entre P, S e Q? O triângulo das potências? Isto! Triângulo das potências. Ele é um triângulo. Famoso triângulo. Que tipo de triângulo é esse? Retângulo? Retângulo. E no triângulo retângulo vocês sabem, né? Temos que S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Exatamente, né? Ou S ao quadrado tem que ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, Q1 ao quadrado tem que ser igual a S1 ao quadrado mais P1 ao quadrado. Se a carga é indutiva, esse triângulozinho vai ter esse Q para cima, vai ter o Q positivo. Se a carga é capacitiva, o Q vai estar para baixo, então cuidado. Tá? Nesse caso, a carga é o Q? Indutiva, então o Q é positivo. Tá? Vou calcular aqui, né? Q1 é igual a raiz de S1 ao quadrado menos P1 ao quadrado. Pô, cometi um erro aqui, hein? Pô, tava tão boa essa aula, né? Tava tão boa. Mas não. Tu tem que cometer um erro. Você tá louco, que droga. Cuidado, porque isso é muito fácil de acontecer. Então, tu tem que estar sempre ligado. Você tem que estar com a Ritalina em dia, né? Cafeína, rapaz. É uma coquinha também por cima de tudo. Né? Um guaraná cerebral. S1 ao quadrado é igual a P1 ao quadrado mais Q1 ao quadrado. Consequentemente, o Q1 ao quadrado vai ser igual ao S1 ao quadrado menos o P1 ao quadrado. Então, Q1 vai ser igual a raiz de S1 ao quadrado mais P1 ao quadrado. Vamos ver quanto é que vai dar essa porcaria. Eu calculei o resultado final, deu 282,31. 282,31.
2,31. Muito obrigado. Volt-ampere reativo. Estou confiando mais em vocês do que em mim, né? Daí tu para e observa. O que acontece? Fator de potência 0,707, né, vai dar cosseno, né, se eu calcular o arco cosseno é 45. Se essa carga tivesse fator de potência raiz de 2 sobre 2, o P vai ser igual ao Q. Tá? Como o fator de potência é sensivelmente menor do que raiz de 2 sobre 2, é de se esperar que o Q seja sensivelmente maior que o P. Tá? Então, faz sentido. Outro encontrou esse resultado? Eu acho que é esse resultado mesmo. Não vou calcular porque confiei. Consequentemente, essa carga, pessoal, S1, ela vai ser 250 mais J 282,31 volt-ampere. Calculei P e calculei Q. Eu tenho toda a potência, né? Se eu quero desenhar o triângulozinho, posso desenhar. Vai ser um triângulozinho assim, mais ou menos, para essa carga. 250, 282, né? Isso aqui vai dar 357. É uma carga bem indutiva, né? Tem um fator de potência baixo. Esse é o fator de potência baixo já. Entenderam como é que eu fiz aqui? Tranquilão, né? Barbadinho. Para a carga 2 e para a carga 3, né? Não digo que é mais fácil, mas eu tenho que literalmente calcular a tensão corrente ou usar as fórmulas para inferir S2 e S3. Eu não queria apagar, mas vou ter que apagar, tá, pessoal? Vou apagar. Que pena. Para a carga o S2 pode ser dado, se eu estou ligadão, eu posso vir aqui e usar essa relação, que é o quê? V eficaz em cima da carga ao quadrado dividido pelo conjugado dela. Ora, pois, vai ser 127 ao quadrado dividido pelo conjugado do número 100, que é 127 vezes 127, plá, plá, tchu, xiblau, é 161,29. Eu vou usar volt-ampere porque eu coloquei que é a potência complexa. Mas a gente sabe que nessa carga, P2 é a parte real dessa potência, que é 161,29 watts. E o meu Q2 é quanto? Quanto é que é o Q2 na carga resistiva, pessoal? 0. 0, é isso aí. Eu quero essa indignação, um pouquinho de indignação, sabe? Porra, professor, isso aí é fácil. Eu sei. É isso que eu conheço, semi-indignação. Tá? É muito fácil para mim, pessoal. Não esqueçam, a potência reativa na resistência é sempre nula. Tá? O único elemento que produz reativo são indutores e capacitores, tá, pessoal? Né? Os elementos resistivos sempre tu vai ter só ativo neles. Só ativo. Todo o ativo está nos resistores. Porque indutor e capacitor não consome e nem produz energia, né, pessoal? Ele só armazena e devolve, armazena e devolve, armazena e devolve. Professor, então o fator de potência vai ser o P2 dividido pelo S2, só como eles são iguais vai dar 1, certo? Isso. Cargas resistivas têm fator de potência unitário. Cargas reativas têm que fator de potência? 0. Ok, muito obrigado. Imagina. S3. Bora. 127 ao quadrado sobre o conjugado. 200 mais J100. 200 mais J100. Grazie mille. 200 mais J100 conjugado. Portanto, isso é 127 ao quadrado sobre 200 menos J100. Né? O S3... agora tem que calcular essa porcaria aí. Porcaria.
Módulo 200 ao quadrado mais, abre parênteses, 100 ao quadrado, fecha parênteses, enter. Isso aqui é raiz de 5.000. Raiz. Eu não estou acostumado com essa coisa ainda. Estou me acostumando faz 2 semestres com esse negócio aqui. E ainda não achei a raiz. Pô, tá aqui. Então, isso aqui é 127 ao quadrado sobre 223,6 com fase. Deixa eu ver a fase. 100 dividido por 200, 0,5, arco tangente. 26,56. Então, isso aqui é menos 26,56 graus. Eu simplesmente fiz a conversão polar retangular do número 200 menos J100, né? Então, 127 vezes 127 dividido por 223,6. Isso aqui, confiram comigo no replay, é 72,13 com fase 26,56 graus. Isso? Volt-ampere. E essa potência está na forma polar. Como o meu objetivo é somar as potências complexas, é muito importante que vocês vão para a forma retangular da potência, né? Então, eu vou ter que fazer 72 vezes, esse 72 bizarro aí, vezes o cosseno do ângulo. Né? Então, vou aproximar. 72,13 vezes. É melhor fazer o cosseno primeiro, né? 26,56. Cosseno vezes 72,13. Pô, eu tô fazendo errado, tô digitando 1. Acho que eu sei por quê. 26,13 vezes 72,13. Achei 64,75 mais J. A gente faz a mesma coisa, só que com seno. 26,56 seno vezes 72,13. Então é 32,25. Então a potência ativa nessa carga é 54,75 watts. A potência reativa que essa carga consome, porque o indutor é 32,25 volt-ampere. É reativo, volt-ampere reativo. Agora, para saber a potência total e, consequentemente, calcular o fator de potência com base na soma dessas potências, eu tenho que somar tudo que eu calculei. Ou seja, vai ser S1, que é 250, mais J, 282,31, mais 161,29, mais essa potência aqui, 64,75 mais J, 32,25. Tá? Então, essa é a potência complexa total. Né? Tô quase terminando, pessoal. Eu sei que eu tô fodido no tempo. Eu sei. Dossier. Mais 161,29 mais 64,75. Então, isso aqui é 479 aproximadamente. Vou botar um aproximadamente aqui. Mais J. Então, é 282,31 mais 32,25. É 314,56 volt-ampere. Como é que eu calculo o fator de potência dessa carga total? Deixa eu tirar aqui o safirote, vai para cima da furadeira. O Darth Vader vai ficar sentado aqui, ali. Tá? Eu tenho a potência complexa, né? Para ter o fator de potência, eu preciso da potência aparente, que é o módulo da potência complexa.
Então, o S é literalmente o módulo dessa porcaria, que é esse carinha ao quadrado mais 314 ao quadrado. Tira a raiz. Então, é 479 vezes 479 mais 314,56. Fecha parênteses. E tira a raiz. 573, por aí. Fechou? Isso mesmo, senhor. Professor, desculpa, mas qual era a fórmula mesmo? Não é fórmula, rapaz. Ah, não, tá. Só calculando na potência aparente. Desculpa. Equação! Né? Fórmula é pro colégio. Tá, é fórmula, sim. Tá aqui, é o módulo, né, meu? Tu vai fazer o módulo do número complexo. É a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado e tira a raiz. Tem que estar na veia, tem que estar tatuado. Tatuado no coração. 573 é o módulo disso aqui. É o módulo. A potência aparente é o módulo da potência complexa. A potência aparente 573 volt-ampere. A potência ativa é 479. Tá? Então, o fator de potência é 479. Então, o fator de potência 479 dividido por 573. Fator de potência 479,573. 0,83. O quê? Indutivo. É uma carga com característica indutiva. Não esqueçam de indicar sempre isto. Então, esse é o fator de potência dessa cargazinha. Tá? Percebam que não é, se vocês fizerem em casa média, vocês não vão chegar em 0,83. Se vocês fizerem a soma, vai passar de 1, o que é um absurdo. Se vocês me responderem alguma coisa com fator de potência maior do que 1, vocês estão no universo paralelo. Né? Vocês descobriram a antimatéria, a energia escura. Né? Qual é a corrente que essa carga consome? Bem fácil, porque eu tenho a potência agora aparente. A corrente que essa carga consome, eu continuo esse exercício na aula que vem, mas já vou falar, vai ser 573, 573, que é o produto tensão vezes corrente. Não esqueçam, a potência aparente é o produto tensão eficaz vezes corrente eficaz. Tá? Então, 127 vezes I é igual a essa porcaria. Então, essa porcaria dividido por 127 é a corrente. 4,51 amperes. Então, a corrente na carga total, a corrente eficaz, né? Na carga total é 4,51 amperes. Até a próxima aula, meus queridos. Professor, pera, pode repetir de novo a equação? Tá, Eu me perdi um pouquinho. Estragou o final do vídeo. Não é? Mas não tem problema. A potência aparente é V vezes I. É o produto entre tensão eficaz e corrente eficaz, né? Também, né? É o módulo, tudo bem. A potência aparente é o módulo da potência complexa. Tá? Mas o módulo da potência complexa é o produto entre tensão e corrente eficaz. Tá? Então, se eu tenho a potência complexa e tenho a tensão eficaz, eu automaticamente posso calcular a corrente fazendo 573 dividido por 127. Certo, muito obrigado. Show de bola. Até aula que vem. Falou, então. Falou. Valeu. Até mais.